Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora, com o apoio do Supermercados Araújo, do restaurante Fogão a Lenha e também do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o empresário Narciso Mendes, deputado federal constituinte, colunista político e, aliás, articulista político e também um dos integrantes dos titulares do programa Tribuna Livre, o único programa 100% de debate da TV Acreana, que durante o mês de janeiro estará em férias. Seja bem-vindo, doutor Narciso. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Fazia tempo, então, né? E dá a oportunidade de eu também fazer uma merchandising do Supermercado Araújo? Com certeza. Eu sei que o senhor é cliente do Supermercado Araújo e reconhece o trabalho dos dois empresários. Não, eu não sou cliente. Eu menos cliente, sou mais admirador dele. Porque, Muniz, eu acho um absurdo o que pretendem fazer hoje com a classe empresarial. Quer dizer, essa tentativa de satanizar os empresários, para mim, é tão grave quanto grave é a nossa crise política. Você fala dos encargos sociais? Eu falo porque o que é que os empresários respondem neste país? Pela geração de emprego, pelo pagamento dos impostos que bancam essa monstruosa e perigosa e preguiçosa máquina pública e, de repente, na contramão do mundo, que nós estamos na contramão do mundo, nós resolvemos transformar os empresários como os vilões da pátria. Lamentável. Então, quando eu vejo aqui no Acre um casal vindo lá de Manoel Urbano e constrói para a realidade nossa o império como o Aden e o Aldenor construíram no Acre, isso é motivo de muito orgulho para mim. Com certeza. Que tem uma visão do mundo. Porque muitas vezes a gente talvez critique, porque moram em umas casas boas, né, andam de carro, mas é a compensação, é o tributo do trabalho social que eles emprestam. Com aqui. certeza. Deixa eu lhe contar uma história aqui. Essa semana eu estive aqui no Lado dos Vicentinos e eu quero fazer esse registro publicamente para que a sociedade tome ciência disso. O senhor falou isso na redação, na semana passada, né? Quando eu cheguei lá, que comecei a falar, que vi o zelo com as coordenadoras, cuida do Lado de Vicentino, e conversando, quando ela me disse que os pães e as verduras consumidas lá praticamente são doadas pelos Supermercados Araújo. Eles têm essa responsabilidade então social. Você diga a ele que de graça, eu não sei se você está cobrando deles pela merchandising que você faz, mas diga a ele que eu estou fazendo essa merchandising de graça. Gratuitamente, tá? Eu vou aproveitar e vou pedir, então, um aumento na renovação do contrato. Muito bem. Doutor Narciso, o senhor costuma dizer que, pela experiência própria, pela convivência na questão empresarial, 2015, a gente vai já sentir falta dele, é verdade? Será que isso vai acontecer? O Brasil, Muniz, ele vai passar pela experiência, embora que por vezes já repetidas, de fazer o seu encontro de conta com a história. Porque se alguém pergunta, por que é que o Brasil não quebra? O Brasil não quebra porque a natureza nos deu tudo de graça. Terra, clima, água, território. É o único, talvez seja um país do mundo onde há o congraçamento entre judeus e palestinos, onde não há crise de religião, onde não há racismo. Quer dizer, mas no que depende das ações políticas nossas, nós somos um país de muito equivocados. Eu sempre lembro a independência do Brasil. Ela foi proclamada pelo príncipe regente, quer dizer, contra a corte. Veio a proclamação da República.
O Marechal Deodoro era o maior monarquista da época e veio ser o primeiro presidente da República na nossa nascente República. Aí nós tivemos, durante os anos 1889 até 1930, a chamada Velha República, onde os estados de São Paulo e Minas Gerais dividiu a presidência do Brasil. A política do café com leite. É, a política do café com leite. Aí Getúlio Vargas vem lá do Rio Grande do Sul, com um caneco de chimarrão na mão, e implanta a maior ditadura do Brasil, contestando a política do café com leite. E instala um governo provisório que durou mais de 14 anos. Era provisório. Provisório. Aí veio a Revolução de 64, o Sarney sai da presidência do PDS, o partido que dava apoio à Revolução. Para ser o presidente. Para ser o presidente da República. Foi por acaso, mas foi, né? Quer dizer, então esses equívocos da nossa história têm que ser resolvidos. Aí o grande equívoco é este que nós estamos vivendo agora. É que nós construímos um país que não está mais cabendo dentro do seu orçamento. Pronto. O país não cabe mais dentro do seu orçamento. É a mesma coisa que um pai de família que ganha R$3.000 por mês e gasta todo mês 4, 5. Enquanto ele tiver crédito, algumas reservas, alguns bens para ser vendido, ele consegue manter esse padrão de vida. Agora, quando se acaba tudo isto, aí ele vai ter que... E é o que está acontecendo com o nosso país. O nosso país não cabe mais dentro do seu orçamento. Se você pegar o orçamento do país hoje e perceber que o presidente da República, seja ele Dilma Rousseff, venha a ser Aécio Neves no futuro... Mas 90% já está comprometido. Aí o que estão é que comprometidos. E em se considerando que as despesas chamadas de obrigatórias estão sempre crescendo, daqui a 5 anos, na visão dos melhores analistas econômicos deste país, o orçamento do nosso país estará 100% comprometido. Ou seja, quem se eleger presidente da República do Brasil daqui a 10 ou 12 anos, em se mantendo a estrutura que nós temos hoje, o presidente da República, quando sair do Palácio da Alvorada para ir para o Palácio do Planalto, ele tem que levar o cafezinho e o açúcar porque não tem disponibilidade para comprar isso. Complicada a situação. Então, é essa situação. O senhor costuma afirmar em alto e bom som, durante os debates no Tribuna Livre, que um dos problemas do Brasil hoje é a questão desse regime que aí está. O senhor acha que o presidencialismo já não tem mais... Não, isso aí é uma questão... E o que me decepciona, aí, e para mim, existe uma conspiração. Aí eu considero isso uma conspiração. Olha, eu não sou dilmista, não sou petista. Eu quero deixar isso aqui muito claro. Mas também não concordo com a conspiração para retirar no peito e na raça a presidente da República de cair. Mas por que o senhor diz que é no peito e na raça? Primeiro por quê? Aí eu respondo a sua pergunta, porque nós vivemos no regime presidencialista, do qual eu sou absolutamente contrário a esse regime. Porque o regime presidencialista entrega ao povo a escolha para que ele eleja aquele presidente que ele julgue mais competente. A justiça, nem o Congresso pode julgar de incompetente um presidente ou um governador ou um prefeito eleito pelo povo. Não pode. Quem faz isso e com um primor é o regime parlamentarista. No regime parlamentarista, aí sim, o presidente é destituído na hora que ele não tiver a capacidade de governar. Não precisa nem ter ato de desonestidade. Não. No regime presidencialista, o presidente pode ir para casa dormir como primeiro-ministro e amanhecer o dia como ex-primeiro-ministro. Agora, no regime presidencialista, é o preço que se paga por este regime, é você eleger o eleito, ele é possuidor de um mandato. Por exemplo, a Dilma Rousseff foi eleita para cumprir mais 4 anos de mandato. Mas discute, o senhor que foi congressista, o senhor foi deputado federal constituinte, a Constituição que aí está tem a sua assinatura, assim como a do Eusmi também, que é o seu colega no Tribuna Livre. Mas o senhor não acha muito complicado essa história de dizer, não, porque foi eleita de forma legal,
não pode ser retirado do poder? Não pode. Não. No regime presidencialista não pode. Mas então para que existe o impeachment? O impeachment em caso de crime de responsabilidade. Só o presidente, um governador e um prefeito. E o que constitui um crime de responsabilidade? O que está prescrito na própria Constituição. Atentar contra a famosa LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, contra a lei orçamentária, enfim, tomar atos isolados sem o consentimento, ou pelo menos o conhecimento do Congresso Nacional, não se constitui em crime de responsabilidade? Muniz, você me leva a montar culturas. No direito consuetudinário, isto não me vira lei. No nosso país, as leis querem criar costumes. Não consegue fazer isso. A lei não impõe costumes. A felicidade, a moralidade, a honestidade, a dignidade, a honra, não é imposta pela lei. É a cultura. Então, o que é que acontece? Eu estava ontem em Brasília e comprei uma revista onde ela mostra que todos os 27 governadores do Brasil cometeram as mesmas pedaladas fiscais das quais o presidente Dilma Rousseff está sendo acusado. Inclusive, eu não sei se por ironia, se com objetivos políticos ou como reação àqueles que estão pedindo o impeachment da presidente Dilma, o governador que mais praticou pedaladas fiscais no ano de 2015 foi o governador Geraldo Alckmin de São Paulo. Então, aí você vem a pergunta, um erro não justifica outro? Claro que não justifica, claro que não diz. O que acontece é o seguinte, é que nós estamos com uma estrutura orçamentária neste país, nos estados, na União e nos municípios, que engessam tanto a execução dos seus orçamentos, que as pedaladas fiscais, as chamadas pedaladas fiscais, tornaram-se absolutamente necessárias. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem município no Brasil que não precisa mais gastar os 25% da educação, porque já construiu todas as escolas, já adequou a um nível satisfatório os professores, etc. Mas falta dinheiro para fazer determinadas obras de infraestrutura. Aí você pega aqueles dinheiro que está sobrando na área da educação, que a lei diz que é obrigado a aplicar 25% e aplica. Isso é o que está sendo questionado, que não pode ser caracterizado como um crime de responsabilidade. Porque o crime de responsabilidade que a lei, que a Constituição previu, é aquele crime de responsabilidade onde o detentor do poder tirou dinheiro em benefício próprio. Que é esse o questionamento que ainda não se provou da presidente Dilma. Mas aí é muito mais do que crime de responsabilidade, aí é corrupção. Hein? Aí é corrupção. Sim, mas a responsabilidade, o crime de responsabilidade prevê um ato de corrupção praticado pelo detentor do poder. Então o senhor acha que não tem legitimidade nem legalidade, então? Não. Processo de impeachment. No regime presidencialista não tem. No regime presidencialista não tem. E por que caçaram o Collor em 92? É porque o primeiro caçar o Collor em 92, que a história um dia terá que fazer justiça, primeiro porque o Collor permitiu que se estabelecesse contra ele a tal CPI do PC Farias. Eu estava no Congresso naquela época. Segundo, ele não reagiu contra o impeachment. Ele deixou que o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, deliberadamente votasse como que pretendesse dele. Se o Collor tivesse usado o balcão de negócio que a presidência da República lhe favorece, teria havido o processo de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso, tinha havido o projeto de impeachment contra Lula e tinha havido o projeto de impeachment contra a presidente Dilma. Rapidinho para encerrar, quem o senhor acha que vai se salvar
no meio desse tiroteio, Lava Jato, CPI para cá, processo de impeachment para lá, querem caçar o presidente da Câmara, quem vai sair com vida nessa história toda? Eu acho que, tirando os excessos, o Brasil sai ganhando. Sai ganhando, sabe por quê? Porque primeiro nós temos que fazer as reformas constitucionais que enganosamente foram plantadas pelos constituintes. Como assim? Porque é um paradoxo. A Constituinte... Acho que é um mundo de Roberto Campos, que era o mais ilustre dos constituintes, e por coincidência, da minha bancada no Congresso Nacional... Do PP hoje? PDS antigo? Ele dizia, chamava a atenção, inclusive da tribuna do Congresso Nacional, que nós não estávamos fazendo uma Constituição, que nós estávamos fazendo uma carta de boas intenções. Havia um mundo de sonhos? Só muito sonho. A nossa Constituição prometeu casa para quem não tinha casa, saúde para quem não tinha saúde, educação para lazer para quem não tinha lazer, Estado nenhum. Não existe em nenhuma parte do mundo o chamado Estado de bem-estar social. Não existe. Existe a utopia e essa... O SUS, por exemplo, como é o modelo aqui no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo. Não, nenhum lugar do mundo. Quer dizer, o SUS, o modelo parecido com o SUS no mundo, que mais tem feito no sentido de dotar a saúde pública de primeira qualidade, é o inglês. Mas mesmo assim, ele não tem a pretensão que teve o SUS de dar saúde como direito de todos e um dever do Estado. Último, para encerrar, um minutinho. O senhor acha que isso, tudo que está acontecendo aí, beneficia a democracia ou representa um risco ao mesmo tempo? Não, o risco não tem. Não tem porque nós temos hoje uma classe, nós temos os militares hoje absolutamente obedientes à Constituição. Mas há um aparato aí nas instituições, isso é um jogo perigoso. Não. Agora, o que acontece é o seguinte, se você me pergunta no curto prazo, eu não sei se a solução virá a curto prazo, mas tudo que está acontecendo agora, me parece que resultará, primeiro, pela moralização da nossa estrutura partidária. Não tem presidente nenhum no mundo, não tem ninguém no Brasil capaz de se eleger presidente da República e compor sua maioria parlamentar, se ele não pegar aquele esplanada dos ministérios e esquartejar um pedaço para o PMDB, um pedaço para o PPS, um pedaço para o PTB, um pedaço para o PT, e a partir daí, e foi a partir disso que nasceu o Mensalão, que nasceu o Petrolão, e que vai nascer outros escândalos se essa estrutura continuar como está aí. Conversei aqui com o doutor Narciso Mendes, empresário, ex-deputado federal constituinte, articulista do jornal Rio Branco e também um dos titulares do programa Tribuna Livre, que, repito, durante este mês de janeiro estará em férias, só reprisando as melhores edições. Foi um prazer, doutor. Muito obrigado pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você, como sempre, no primeiro bloco, o bloco de notícias, para deixar você ainda mais informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Até já. Aliás, até amanhã. Boa noite.